É, dubladora, né? É que eu só li. Ex-dubladora. 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 Né? Do nada você acordou e pensou, quero dublar. Eu tinha 9, 10 anos e eu trabalhava com publicidade cantada dentro de estúdio. Já fazia parte de coro infantil, assim. Publicidade cantada? É, tipo assim, sei lá, coro de restaurante, de Jingle. comercial, jingle, é isso. Jingle. Eu fazia isso. Com 6 anos já fazia isso. Uhum. E aí os profissionais desse ramo começaram a trabalhar em dublagem cantada e foi assim que eu entrei na dublagem, cantando, tipo. De novo, a música sempre me abrindo portas. É, mas é jingle, né? É, daí depois virou dublagem cantada. Mas. Né? Eu Tem fiz essa bastante diferença. jingles legais. Famosos? Famosos. Famosos? Canta um jingle aí, Não famoso. posso, porque é de marca. Ah, tá. Mas aí Sim. depois disso eu comecei a trabalhar com dublagem cantada e a dublagem cantada que me levou para os meus primeiros testes de dublagem falada. E eu comecei a, enfim, passar em teste, dublar personagem de série, de desenho, de filme. Aqui não tá. Mas você foi o Balão Mágico, não foi? Fui do Balão Mágico também. Você tava no documentário que fizeram agora? Você participou? Não. Não Por inseriram quê? a nossa edição do Balão Mágico, foi esquecida no churrasco por eles. Sério? Você acha que foi esquecida? Maybe. Foi a última edição? Não, depois da nossa tiveram algumas outras ainda, eu me lembro. Ai, queria tanto te ver no documentário do Balão também. Mágico. Você acha que a Simone me odeia? Se o quê? A Simone me odeia? A Simone é mais famosa, né? A que mais É. deu certo, né? Eu adoro a Simone. Eu também, eu sou fã da Simone e dos filhos dela também. Nossa, a Simone foi tudo no Balão Mágico. Simone. Ela ali, Simone. Então é Natal. Mas até que você foi bem no Balão Mágico. Sim, eu tinha vai. 7 anos, eu tava na segunda série, tipo. Eu Sim. nem entendia direito o que eu tava fazendo, mas eu tava me divertindo um monte, indo pra escola e vivendo uma vida de adulto, praticamente. Com turnê, com sessão de foto, com E você já se sentia meio gay? muito gay. E você sentia preconceito com você? Sentia. E sentia que alguma coisa tava. Não sei, alguma coisa não era bem aquilo ali. Que não era bem aquilo sobre o seu jeito de ser? Ah. E aí existia uma grande parada com essa coisa de ser muito menininha. É isso que eu tava te falando, né? Sim. Por isso que é muito engraçado eu vir aqui e ouvir montada que Exatamente. sou muito másculo. Ai, não vem me cancelar, Não, não. tá tranquilo. Não. O programa é meu. Galera, é isso aí. Eu faz entro, não vem parte. com essa, não. Não, tá tranquilo. Que coisa. Por isso que eu acho muito delicado a gente falar sobre isso. Tu Não, sai daqui. realmente eu já sentia que alguma coisa em mim era muito diferente. E as outras crianças deixavam isso bem claro. E, gente, deixando bem claro aqui, gente, que toda drag pode ser super masculina também. Não vem querendo colocar rótulos, não, porque todas as pessoas, elas podem ser aquilo que elas querem ser, o que elas quiserem. Seja o que você quiser ser. B-A-R-B-I-E, tá? Seja o que você quiser ser. Não vem com essa de querer, não, porque é blogueirinha muito woke. feio, hein? não pode, É isso aí, gente. amiga, A gente é isso tem aí. que militar na hora que mesmo. tem que falar sim. Por favor. Tem que falar as verdades sim, tá? Porque às vezes pode também dar gatilhos em outras, né, pessoas. Um pouco que você fala, não se deve falar do jeito de ninguém, tá? Alerta gatilho. É. Tá tudo certo. Ó, e chegamos a 30 mil pessoas aqui agora, hein? Eita! 30 mil pessoas. É um Tá? ginásio. Então, realmente, é uma mensagem que eu quero passar sim. Que é uma coisa que eu quero passar pra todas as meninas e meninos também, tudo bom, pra serem o que quiserem. E não vou deixar ninguém julgar a Glória Groove, É isso aí, Blobley. tá? E aí você se sentia muito julgada, né? Na Muito época do Balão julgada, Mágico. muito julgada. Por quê? Você era diferente? Você fazia o que de diferente das outras crianças? Ah, eu era meio assim, sabe? Aí eles falavam que eu, para, não faz assim, não. É, tipo, você é uma menina. A menina é ela. Mas deixa o Chuquinha pra sua vida. Tira o vestido de feltro. Eu já tinha um jeito muito açucarado. Sim. Você não acha que eu tenho mais? Eu acho que cada um é cada um. Eu não O gosto açúcar pra tá ninguém. queimado, né? Sabe? Era assim que eu me sentia. E eu já gostava muito das coisas da minha mãe. Minha mãe é cantora, né? Sim. Então minha mãe se produzia, se montava pra ir pra night, não sei o quê, botava o brinco, aquela coisa. Batom. Eu gostava de ver o olho da minha mãe maquiada, que parecia que ela tava com um olho enorme, assim. Uhum. Sei lá, já tinha esse fascínio pela montação através da minha mãe. E com a sua mãe sempre foi tranquilo? Com a minha mãe sempre foi tranquilo. Minha mãe sempre foi muito porto seguro, tipo, rede de apoio, inspiração, diva, tudo assim. E minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa, então eu sempre passei muito tempo com outras pessoas, na casa de alguém, na casa de
amiga de tia, de prima, e tipo, minha mãe sempre foi basicamente o pai, assim, o herói que volta pra casa depois de ficar na estrada e fazer mil coisas, sabe, assim. Mas isso me fez criar uma admiração gigante por ela, assim, meio que sempre vendo uma super mulher, né, uma mulher E de como é ferro. que era na sua casa? Era tranquilo com a sua mãe? E quando você ia pro balão, já Quando eu ia não pro balão, era? tudo decolava, ia pelos ares, né? Quando você ia pro balão, você já via esse certo afastamento. Mas não tava reservado só a situação do grupo, eu já era uma criança diferente desde sempre, assim, tipo. Você era o único gay do Do balão? balão? É. Sim, O que você. todo o resto dos integrantes são héteros. É. Até onde eu sei, né? E hoje também, né? E hoje também. Na Até o época presente do de balão. momento. Tu fez o balão por quantos anos? O balão durou 2 anos. Eu entrei quando eu tinha 7 e acabou, eu devia estar indo fazer 9. Não teve muita diferença assim. Não, primeira infância e uma agenda muito maluca. Muita coisa acontecendo. A parte mais legal era os eventos de imprensa que a gente ia. Sabe o que que era? Sim. Era os aniversários de filho de famoso, nos buffet infantil. Então, assim, galera do Fat Family tinha os filhos, e aí fazia festa de aniversário deles, a gente ia. E contratava vocês. E a gente pra ficar lá, brincando, zoando, participando da festa, assim, a gente amava. Tipo, E não cantava? Não cantava. Essa era a presença VIP, a gente ia pra participar da festa. Tu sabia quanto que você ganhava? Não, faço a menor ideia. Essa época eu não pensava nisso, né? Aham. Eu queria comer coxinha e cantar bonito. Mas você ganhava mais que 2%. Acho que sim. Mudou a sua família? O quê? O balão dinheiro do mágico? balão, é. Não. Não era nesse eu nível? passei a trabalhar com outras coisas que me deram mais dinheiro depois. Depois do balão? Depois do balão. Logo em tipo seguida, dublagem, depois do balão? Tipo dublagem, é. Foi uns 2, 3 anos depois do balão, Aham. dublagem. Você não sabe mesmo quanto. Tipo, uma Juro pra menção. você, não, blog, de verdade, eu não me ligava nisso, tipo assim, eu era uma criança de Mas verdade. você sabia que era trabalho? Sabia através da minha mãe, porque eu sabia que minha mãe saía pra cantar e que eu tava fazendo a mesma coisa que ela, isso eu entendia. Aham, sim. Mas eu não tinha dimensão, tipo, de quanto dinheiro rodava, se eu tava segurando a casa, se o meu dinheiro pagava aluguel, ou se pagava só o mercado, sei lá. E pra mim era tudo uma grande brincadeira, diversão, tinha roupas coloridas, tinha palco, tinha diversão. Podia pular um monte, criança tem muita energia, né? Tem. Então a gente acabava o show querendo fazer mais 2, né? Sim, tipo, basicamente. sim. E depois desse período, o seu dinheiro tava guardado? Ai, nunca teve direito. A minha família nunca foi a mais pá de administração financeira. Eu fui Uhum. aprender isso, tipo, depois de adulto com o meu chão, empresário. Tipo isso. Porque a minha memória sempre foi de alguma coisa vai dar ruim, ordem de despejo, Sim. nome sujo. Sempre teve esse drama em volta de tudo que acontecia na minha casa. É porque muita gente que fez malhação, né, reclama do salário de 2000, por exemplo. Ai, eu ganhava R$ 500 nessa época. Aí eu queria até saber se a TV em si, né, nesse período, se pagava pouco ou se não, sabe? Uma curiosidade minha que eu tenho. Se eu não me engano, você não falou que a sua primeira peça foi A Escolinha do Professor Raimundo? Não. Você Acho que eu falou falei isso, isso, falei? falou na entrevista. Sério, seu peru ou seu boneco? Tá, falei. Hã? Sério, seu peru ou seu boneco? Sim, falei. O que, Quanto você ganhava pra fazer o seu na peru? capa, gente, deixa eu falar pras meninas, né? Pra elas saberem. Eu fiz uma capa de revista essa semana, tá? Quem? Exatamente. E foi onde eu falei que a primeira peça que eu fiz, peça de teatro, não Isso. televisão, né? Peça de teatro, deixando bem claro, foi sim uma escolinha do professor, inspirada na escolinha da Broadway, entendeu? Que personagem que você era? Tá? A mais bonita, aquela gostosa que aparece na. Sabe, uma gostosa que aparece assim, e todos os homens ficam babando, que apagava o quadro e rebolava? Era eu. Nerd da nessa. Capitinga. Não enganar. Tá, Inclusive, eu era amei a eu. sua capa, Blobly. Linda, Amei, né? de verdade. Linda, muito linda, linda. Quando eu linda. vi assim, eu falei, nossa, perfeito. Tipo, isso é exatamente o que eu diria se eu visse essa foto em algum lugar, assim, tipo, quem? Mas isso sou eu, obviamente. Eu sei que o pessoal de casa que assiste o programa deve Você já saber. fez capa de revista? quem é Acredito que Xana. não, né? Eu já fiz algumas. Já fez? Fiz algumas. Mas ninguém comentou. Ninguém sabe. Sério mesmo? Você não ouviu que eu fiz uma fora do país esse ano? Não. Fiz Você lá já em fez a Londres. capa da quem? Quem? Você já fez a capa da quem? Não, desculpa. Óbvio que não. Eles nunca te Como foi a chamariam. experiência, Blogly? Foi incrível. Eles sentiram muita facilidade, né? Por conta da minha desenvoltura com a câmera, Sim, naturalmente. Né? Passarela, então qualquer roupa que eles colocavam em mim ficava perfeito, ficava sensual. Não, sabe o que eu achei Então- muito legal? Que você falou na entrevista que desde cedo, assim, todas as pessoas ao redor
sempre te disseram que... E é verdade, né? Que você tem esse instinto pra estar no teatro, pra estar em cima do palco. Eu acho essa história muito linda pra compartilhar com os nossos jovens, pra dizer a importância que tem de você controlar os seus instintos. Você não é bicho, você não é todo mundo. Cuidado, olha o que pode acontecer quando você fica seguindo seus instintos. Mas legal, obrigado por compartilhar essa história com a gente. É bom que eu inspiro muito, Muito, sabe? você move gerações. E me deu até um certo gatilho, porque era uma época que eu não tinha dinheiro, sabe? E você falar assim, tipo... Você não vai querer me cancelar. Você pode ser o que você era uma quiser. época que eu sofria muito, né? Galera, Eu quem não me tinha conhece condição. sabe. Eu não tinha condições e era só um sonho que eu tinha mesmo. E ficava comigo esse tempo inteiro, sabe? Mas enfim, cada um com os seus sonhos, né, Glória? E valeu a pena seguir seu instinto? Valeu super a pena e hoje eu sou super feliz. Xana puxando. Primeiro lugar no Team Topics. Isso acho que já quer dizer muita coisa, né?